Oi pessoal, sou o Lelis. Bom, hoje a gente vai falar de um assunto um pouco mais técnico, né? Mais precisamente de segurança cibernética. Já fiz vídeos falando de drones, né? E de coisas mais simples, mais leves, mas hoje o assunto é um pouco mais técnico. Imagina a gente está num mundo em que os desenvolvedores e as desenvolvedoras estão inseridos em projetos distribuídos geograficamente, Brasil, pelo mundo todo, né? As pessoas hoje não precisam estar no local, né, para trabalhar, para desenvolver um código, um trecho de software e enviar para uma matriz, para uma filial, enfim, para compartilhar esse desenvolvimento, né? Hoje a gente consegue colocar o nosso código na internet e os demais membros da equipe conseguem avaliar o nosso código, buscar bugs, né, problemas. Mas vamos lá, imagina se alguém, e aí nesse contexto, nesse cenário, perguntasse para você aí, desenvolvedor, desenvolvedora, membro de equipe ou que faz parte de algum projeto acadêmico, tá? Quando foi a última vez que você buscou, né, vulnerabilidades no seu código? Quando foi? E aí essa pergunta ela é um pouco bastante emblemática, na verdade, né? Porque a gente tem alguns perfis, né, de profissionais. Tem o pessoal que acha que, poxa, cara, eu não preciso fazer isso não, cara. Na minha equipe, é uma equipe enorme, tem o pessoal lá de infra, que é o pessoal de infra olha vulnerabilidade, olha segurança cibernética, olha... Aí tem um pessoal também de redes, esse é o perfil, né? Pessoal de redes que olha o que está entrando, o que está saindo de informação. Pô, cara, meu código é um pedacinho só ali. Ou pessoal que faz freelance, né? Cara, isso aí é depois com o pessoal daí, com a parte de integração, aí eles vão pegar e vão ver e tal. Pois é, a segurança cibernética tudo bem, ela é um polvo, né, com vários tentáculos, ou seja, ela tem vários pilares, né, fundamentais ali para garantir toda uma visão holística do sistema, né? A gente tem sim a parte de infra, a gente tem sim a parte de redes. Tem um pessoal que pode de repente na sua empresa ou na sua equipe mexer com a parte de hardware, e aí eles vão ter uma outra abordagem para a parte de segurança cibernética, até a questão de risco, né, safety. Tudo bem, mas cara, segurança de código-fonte, tá? Encontrar o código-fonte, as vulnerabilidades lá dentro, é um dos pilares fundamentais que garantem toda essa visão holística da segurança cibernética. Então é interessante você estar sempre olhando o seu código, né? Alguns fazem isso de forma manual, né? Então ele tem um cabedal e a experiência vai dando isso para a pessoa, mas existem ferramentas que podem te ajudar nessa abordagem, nessa verificação. E uma delas é o SecDevias. Bom, muito bem, pessoal. Eu estou aqui no site, né, da ferramenta SecDevias. E a ideia aqui é mostrar um pouquinho de aspectos conceituais, né, e características da ferramenta. Passar rapidamente aqui pelo site. Passos que a gente de repente precisa fazer para poder ter acesso à ferramenta, né? E a parte aqui de contato, tá? Bom, aqui o site já faz logo a provocação, né? Que eu fiz na parte introdutória do vídeo, e é você no controle mesmo, né? A proposta é uma proposta mais pedagógica, né? Do que passar absoluta responsabilidade para o desenvolvedor, enfim, é
adaptar esse desenvolvedor, essa desenvolvedora, para uma nova experiência, né, que de repente nunca tivesse sido feito antes, né? Trazer uma consciência situacional do que acontece dentro daquele código que foi desenvolvido por ele, né? Eles têm um canal no YouTube também, então trazem um vídeo aqui de um levantamento que eles fizeram, né? O que a gente encontra? A gente encontra pressões, processos complexos e caros, custos, para poder colocar às vezes, uma análise holística, o custo é alto, e uma certa dificuldade, né, no acompanhamento e no controle de vulnerabilidades. Aqui trazendo um pouco de vantagens, né, essa gestão, claro, né, relatórios humanizados com linguagem pedagógica, isso é uma tratativa interessante, é um aspecto muito interessante, é mais do que você querer reduzir a zero, mas espera aí, vamos começar a conhecer como que a forma como eu desenvolvo impacta depois, né, no software final, né? E aí eu vou me melhorando cada vez mais, né? Não importa qual linguagem, né, você utiliza, o SecDevias fala a sua língua, porque em português, né, é o AppSec, né, simples, humanizada e rastreável para sua empresa. Sua empresa, seu grupo de pesquisa, né, seu grupo de amigos aí que fazem freelance, desenvolvem software, tá? Qual é a base de sustentação, né? Autoesteiras, né? O SecDevias cria automaticamente esteiras de segurança cibernética para os projetos e repositórios. A esteira é pré-configurada com um conjunto de ferramentas que escaneiam o seu código. Então eu estou falando aí de SAST, né? Que é a análise sintática de código-fonte, que é a forma como você escreveu ali. Tem algo que pode trazer vulnerabilidade. SCA, análise de dependências, isso aqui está muito em voga, porque principalmente nos Estados Unidos tem agora o SBOM, que é um descritivo de toda a rastreabilidade, toda a árvore de dependências dos sistemas que estão sendo colocados pelo governo americano, enfim. Então, é feita uma análise das dependências. Quais bibliotecas o seu software utiliza? Será que nessas bibliotecas tem alguma vulnerabilidade? Ou seja, parte de versão, né? E isso faz todo sentido na hora de você criar uma estratégia. Por exemplo, eu troco a dependência, eu atualizo só a versão, mantenho a ferramenta. Essa consciência você ganha após uma análise das dependências do seu software, né? Tem aqui a parte de secrets, né, que é a análise de tokens e credenciais. Será que eu estou deixando alguma coisa passar batido, né? E IAC, análise de infraestrutura como código, né? Infrastructure as Code. Aqui a parte, por exemplo, de um Docker Compose, né, um Dockerfile. Eu estou gerenciando bem essa parte da infra que eu aciono quando o meu software roda, né? Então, falar um pouquinho, bom, tem aqui, né, a parte de baixo, o contato, né, o e-mail que vocês podem mandar e-mail direto, as redes sociais, tem um canal do YouTube, tá? Vamos ver aqui, por exemplo, planos de avaliação, né? Por que planos de avaliação? Porque o momento em que o grupo está, né, é um momento de trazer pessoas para testar. Então são os chamados early adopters, né? E eu me inscrevi na parte dos beta testers, né? E acabei me tornando parceiro da iniciativa. Eu volto aqui no plano de avaliação. Vamos entender um pouquinho aqui
quem são, né? Então, é composta por profissionais ampla experiência na área de segurança cibernética, né? Mercado corporativo, tá? Pesquisadores de renomadas instituições de ensino e de pesquisa, colaboradores e consultores no exterior. E aí vem um ponto importante, né? Através de um edital de grupo de trabalho da Rede Nacional de Pesquisa, RNP, foi possível um conjunto de instituições de ensino em parceria com uma startup viabilizar o lançamento do SecDevias. Quais são essas instituições? A própria RNP, né? O ITA, tá? O Instituto Federal de Tocantins, o Exército Brasileiro e a startup Netcom, tá? É um processo que iniciou pequeno em 2021, está aqui disponível para atender o ecossistema de 1.800 entidades do governo federal, bem como ao mercado privado. Aqui eu acho que, né, a gente está falando aí da Rede Nacional de Pesquisa. Então aqui o objetivo é oferecer uma solução que atenda aos requisitos da abordagem DevSecOps. Para quem não sabe, é exatamente essa questão de uma visão holística e automatização, né, do processo de colocar o desenvolvimento em operação com uma visão de segurança cibernética, com custo e fácil uso, baixo custo e fácil uso, né? Então, se a gente vier aqui nos planos de avaliação, atualmente só tem disponível o plano de utilização do Zip and Go, onde ele é menos complexo, né? Você fornece um arquivo zip com o seu código, então você zipa o seu código e você vai ter aí relatórios versionados. Existe a previsão, né, de em breve ter um lançamento aí de um pipeline agnóstico, você não precisa de ter um pipeline rodando na sua empresa, a questão da esteira, né? É via linha de comando, tá? E ainda existe uma integração com o VS Code, que é aquela IDE de desenvolvimento, né? E também você teria relatórios versionados. Mas vamos nos ater aqui ao Zip and Go. Bom, primeiro passo, né, que eu já fiz, né? E aí me ofereceram uma conta de utilização de teste. É bem dentro do que eu já estava querendo, o que eu já estava esperando, né? Então você vai e solicita por um formulário de contato, tá? Preenche um questionário de qualificação, um questionário inicial. Aqui a ideia é, caracterizar você, né? O grau de confiança que você tem na parte de segurança, como é que você tá, se você roda com regularidade, quer dizer, quem é você para que eles consigam acompanhar, né, a evolução toda do processo. Recebendo um ticket de avaliação, esse ticket fica válido por um tempo. Eu consegui conversar com eles e estender esse prazo de acesso temporário, né? Então a gente consegue compactar o nosso código fonte, tá, num arquivo zip. É o zip normal que tem no Windows, Linux, macOS, então realmente não tem mistério, né? E você consegue submeter esse arquivo zip na plataforma. Eu vou mostrar isso daqui a pouco, né? O processo de submissão. Você aguarda o processamento do código, né? O código é adicionado a uma fila, tá? Nos primeiros 5 minutos ele é observado dentro dele, para daí depois a preparação da análise do processamento do seu código e da geração do relatório ser realizada, né? Aqui o acesso ao relatório na própria ferramenta, né? E aí no fim, como a gente está falando aqui de um processo de testagem, né, de buscar parcerias para a utilização da ferramenta, aqui a gente tem a parte do questionário de feedback no final. E é bom essa aproximação com a equipe, essa aproximação com o pessoal que está desenvolvendo, justamente para buscar o melhoramento, né? Então,
aqui quando a gente coloca, né, para fazer esse processo, eu vou mostrar rapidinho aqui o formulário de solicitação. É para entrar em contato, certo? Colocando aqui a empresa e o cargo. Se vocês não quiserem, de repente coloca prefiro não informar. Vai haver um retorno de contato, então isso é esperado, tá? Então não tem tanto problema. Você colocaria aqui claramente, quer dizer, de onde você veio, né? De onde que você ficou sabendo da ferramenta, e claramente aqui a solicitar o ticket de avaliação. Você vai entrar numa fila, tá certo? Vai ter um tempo para resposta do pessoal. Você vai entrar numa fila, você vai ser vai ocorrer uma categorização da solicitação. É normal isso acontecer, absolutamente normal. Mas vamos lá. Vamos colocar aqui, vamos supor que seja liberado para você o login e a senha para você exatamente fazer o seu teste, tanto da ferramenta quanto do seu código, né? Então aqui as instituições envolvidas, certo? Para esse nosso exemplo aqui, eu vou estar utilizando aqui nessa parte o Django, né, que é um repositório de uma aplicação Django vulnerável. Existem outras no GitHub, aqui eu estou no meu GitHub, né? E existem outros tipos de aplicações assim já sabidamente vulneráveis, justamente para ocorrer um benchmark entre ferramentas. Eu já vou de cara aqui fazer o download do zip. Muito bem. Eu vou abrir aqui essa é a tela inicial aqui, lembrando que essa parte da ferramenta em si, tá? O site é o www.secdevias.com, e para você utilizar a ferramenta, tá? O portal web da ferramenta é o app.secdevias.com. Então, acessando app.secdevias.com, você entra nessa página, e aí eu tenho aqui já cadastrado teste 4, aqui o meu credencial. Lembrando que em breve você que faz parte de instituição federal, enfim, que consegue utilizar o café, a autenticação federada também vai ser uma oportunidade de utilização da ferramenta. Então, colocando aqui, vamos entrar com a nossa credencial de teste. Uma vez dentro do sistema, a gente tem aqui um apanhado, um dashboard do que vem sendo vulnerabilidades encontradas nos últimos 30 dias, as vulnerabilidades resolvidas, né? Aqui foram muitos testes que eu fui fazendo, algumas estatísticas, tá ok? Distribuição de vulnerabilidades por severidade, então crítica, eu consigo dar um destacamento aqui, né? Na crítica, alta, média, baixa e informativa, certo? E o histórico aqui temporal nos meses e dias aí. Muito bem. Quando eu entro aqui, quer dizer, eu tenho um projeto, né? Eu tenho um zip para poder submeter. Como é que eu faço, né? Eu entro aqui em meus projetos. Eu já consigo entrar aqui e clicar no botão submeter código. Aqui está a lista dos projetos. Eu consigo clicar, verificar outras características do projeto, acessar versões do meu projeto de relatório que é gerado. Mas vamos lá, vou aqui submeter código.
aqui o que está aberto e disponível para nós aqui é exatamente o zip and go. Então colocou o seu arquivo zip e vai, tá ok? Tem aqui o fazer o upload. Eu vou selecionar exatamente o arquivo zip do Django que eu fiz anteriormente, né? É importante dizer que o projeto quando você coloca ele, né, existe um tempo em que ele fica no sistema, no banco de dados deles. Claro, eles abrem o código para poder rodar a análise, mas depois isso é deletado. A ferramenta SecDevias não fica com o seu código. Isso traz bastante segurança e tranquilidade para a gente poder analisar o nosso código usando a ferramenta. Então você coloca aqui um nome para o projeto, não necessariamente precisa ser um nome, né? Vamos supor que Django NV eu sou o Lelis. Vamos colocar assim. Clicou em submeter. A primeira etapa é exatamente o envio, né? Seu projeto está sendo importado, por favor, aguarde. Nessa etapa é fundamental permanecer com a tela aberta. É pouco tempo, tá? Por que é importante? Porque é feita descompactação do seu arquivo zip, certo? E ele já é enviado para o back-end da ferramenta. Nesse ponto, né, seu relatório está sendo gerado. Por favor, aguarde até o fim do processamento. Isso pode levar alguns minutos. Aqui o que acontece? Poxa, será que eu preciso ficar com essa tela aberta aqui? São alguns minutos, né? Mas não, você não precisa necessariamente ficar com a tela aberta, né? Isso é feito em background, em paralelo, onde uma série de ferramentas analisam o seu código, certo? Existem exatamente naqueles 4 pilares, né? É uma análise estática, ferramentas para análise de dependências, ferramentas para análise se você está utilizando infraestrutura como código, e exatamente a parte de secrets. Então, sim, isso pode levar um tempo, mas o relatório é oferecido a você exatamente na tela, assim que o processamento acaba de rodar. Bom, muito bem. Então não chegou a completar 5 minutos para a geração final do relatório, com 88 vulnerabilidades encontradas. Aqui fica destacado, né? E aqui a gente tem crítico, né? Alta, média, baixa e informativa. Aqui a informativa é com gravidade e severidade mais leve. Qual é a pegada aqui, a ideia aqui, né? É que com a noção de severidade eu consigo colocar em ordem de prioridade que eu vou fazer as adaptações no código. Então traz aqui algumas informações, né? O tipo da vulnerabilidade, o tempo para resolver. Isso é em média histórica de um grande banco de dados que oferece isso. Esse tipo de vulnerabilidade, tempo para resolver de 7 dias. Nossa, mas isso a minha equipe leva muito menos. Ok, aqui é para a gente ter uma noção de tempo, tá? O componente Django na versão 1.8.3, a mitigação atualize para as versões 1.10.3, 1.8.16 ou superior, né? Aqui no título vem um pouco também o título do problema: usuário com senha codificada criada ao executar testes no Oracle. Vem a descrição do problema, né?
e aqui o local do arquivo. Se a gente pegar um... tá certo, aqui ó, crítica, são 4 vulnerabilidades críticas, ok? Se nós viermos aqui em alta, aqui tem um número maior de vulnerabilidades, 24 vulnerabilidades. E aí ó, aonde que está esse problema? Local do arquivo é no requirements .txt, é onde exatamente você tem aqui, é onde você tem no requirements a chamada das bibliotecas que você tem que fazer a instalação no seu Python, né, na sua versão do Python. Vem aqui o CVE, isso é um banco de dados de vulnerabilidades, né, do ano de 2020. De novo, atualizar o Django é uma coisa importante. Isso poderia ser também, poderia vir aqui outra informação para você atualizar alguma dependência do código, né, do seu projeto. E você consegue navegar aqui por cada uma das vulnerabilidades encontradas e consegue fazer uma análise mais criteriosa, até para você poder saber, poxa, isso aqui talvez seja uma coisa repetida, ou seja, de repente se eu tomo uma ação, eu resolvo uma boa quantidade dos problemas detectados. Isso não é difícil de acontecer, tá? Vou dar uma olhadinha aqui na média. A tag de modelo debug no Django 2.2 antes de 2.2.27, antes de 3.2 e 4.0 não codifica corretamente o contexto atual. Isso pode levar ao XSS, que é um tipo de ataque, um tipo de que uma pessoa maliciosa pode se aproveitar disso para invadir o sistema, né? Bom, aqui eu tenho a descrição, te ajuda a entender, né? Nos casos em que um back-end memcached não executa validação de chave, passar chaves de cache mal formadas pode resultar em uma colisão de chave e possível vazamento de dados. Ou seja, a pessoa não tem o acesso, mas pela colisão de chave ele consegue acessar. Bom, você tem a ideia na descrição da condição de tentar mitigar esse problema, né? Dar um pouco mais de lucidez, né? Da consciência do que está acontecendo com o seu código. E é o que eu comentei, às vezes uma ação pode trazer uma série de benefícios associados aí, né? Aqui com a baixa tem também mais informações de jQuery. Algumas situações podem acontecer de não vir a informação. Enumeração de usuário por meio de diferença de tempo na atualização do fator de trabalho do hasher de senha. O hasher de senha e aí ele coloca aqui no Django anterior às versões do Django, permite que invasores remotos enumerem usuários por meio de um ataque de temporização envolvendo solicitações de login. Então, pede-se aí que se atualize para uma versão mais recente, né, ou aplique os patches, enfim. E ele vai fazendo uma gradação, né, vai fazendo aí uma gradação, possível senha codificada, né, scanner. Esse aqui é a ferramenta que foi utilizada para encontrar essa vulnerabilidade, né, que é o Bandit. E aí você tem aqui, ó, senha codificada possível
Então ele te dá aqui o local do arquivo, bem como a linha em que ele foi encontrado. Bom, informativo tem os demais, aqui tem uma, né? Gravidade desconhecida. Possibilidade de negação de serviço na visualização logout ao preencher o armazenamento da sessão. Aqui a ferramenta que foi utilizada se chama Gymnasium, né? A possibilidade de denial service na visualização logout, preenchendo o armazenamento de sessão no Django. Aí vem aqui uma explicação, né? Uma sessão pode ser criada ao acessar anonimamente a visão Django Contrib Auth Views Logout, desde que não tenha sido decorada, e aqui ele explica o login required como feito no admin, né? Isso permite que um invasor crie facilmente muitos novos registros de sessão, enviando solicitações repetidas, potencialmente preenchendo o armazenamento de sessão ou fazendo com que os registros de sessão de outros usuários sejam removidos. Então, tudo isso trazendo insegurança para a aplicação que você está desenvolvendo, né? Que você vai fazer uma entrega para alguém. É bom ter essa visão, é bom saber como que eu estou, né? E aí qual é a ideia, então, a partir disso? A partir disso, você retorna ao seu código, observa as linhas, observa as descrições e os planos de mitigação que podem ser aplicados, e depois zipa de novo o seu código, traz para a ferramenta SecDevias, que você espera-se, né, que você reduza aí o número de vulnerabilidades encontradas. Bom, é isso, tá? Então, não esquece de entrar em contato, né? Vou colocar aqui de novo. Entre em contato para requerer o seu ticket de avaliação, para você poder ter acesso aí à ferramenta e entrar em contato com o pessoal lá, tá? Agradeço a paciência, ter ficado até aqui. E é isso, vamos conectando ideias e vamos levando cada vez mais a sério essa parte de dados, informação, os algoritmos que eles estão aí ao nosso redor. Tudo bom? Muito obrigado. Até a próxima.